podcast Porteira da Fantasia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos abrindo para você a Porteira da Fantasia. Você é nosso convidado para entrar nesse mundo fantástico e conhecer a produção literária da escritora Simone Sauresig, através de variadas publicações, gêneros e suportes. Oi, é sempre muito bom receber vocês, leitores, personagens principais dessa série. Eu me chamo Leocádia Costa e já estamos começando o 5º episódio do podcast Porteira da Fantasia, que traz a obra da escritora Simone Sauresig. O livro deste episódio é Um Rio pelo Meio. Foca na sinopse. As cidades de lá e de cá compartilham um sonho. Elas querem se unir para fazer muitas coisas, mas entre elas há um rio grande e caudaloso, muito difícil de atravessar. Esse é o resumo da história, mas além disso, escuta só algumas curiosidades sobre o texto. A primeira edição do livro Um Rio pelo Meio foi editada pela editora Sinodal de São Leopoldo em 1996. Fez parte da coleção Grão de Mostarda, que ainda abrigava outros 2 títulos de autoria de Rogério Borges. O livro tem capa e ilustrações de Arthur Sanfelice Nunes. A nova edição, dessa vez independente, em 2010, recebeu lindas e divertidas ilustrações de Ariadne Decker, que podem ser coloridas pelos leitores. A proposta da edição de 2010 contempla a sugestão de brincadeiras que podem ajudar na abordagem da história, envolvendo as turmas em jogos de raciocínio e de expressão corporal. A versão independente para o alemão de Um Rio pelo Meio, Ein Fluss durch die Mitte, com tradução de Manuel Rintze, foi editada pela primeira vez em 2017. O formato do livro impresso na versão almanaque lembra a revista publicada pela editora Abril, Recreio, lançada em maio de 1969, e que tinha por objetivo divertir e educar as crianças e pré-adolescentes, trazendo curiosidades, quadrinhos, testes, etc. Um Rio pelo Meio é indicado para leitores a partir da 2ª série do ensino fundamental e pode ser lido no formato impresso e virtual. Essa é a parte da degustação do livro para você, leitor ouvinte. Sim, vamos ler um trecho incrível dessa história. Escolhe um lugar bem confortável para acompanhar essa breve leitura. Havia a cidade de cá e a cidade de lá. Entre elas passava um rio enorme. Como não existia nenhuma ponte, era impossível atravessá-lo. Os moradores da cidade de cá e da cidade de lá tinham muita vontade de se conhecer pessoalmente. O padeiro de cá sonhava em trocar receitas com o doceiro de lá. O poeta de lá tinha uma musa inspiradora com quem ele nunca falara e que morava do lado de cá. Um dia, algumas pessoas pensaram em resolver o problema jogando uma corda sobre o rio, mas ele era muito largo e a corda muito curta, por isso o rio a levou embora. No outro dia, algumas pessoas resolveram atravessar o rio de barco, mas a correnteza achou que elas queriam brincar de folha e as arrastou até o mar. Os viajantes levaram 1 semana para voltar. Agora vamos falar com a escritora Simone Sauresig, e quem faz as perguntas é o jornalista e colaborador do podcast Porteira da Fantasia, Daniel Rodrigues, que vem remando nas ondas sonoras da web para essa conversa. Bem-vindo, Daniel! Oi, leitores ouvintes, oi, Leocádia. Vamos conversar então com a escritora Simone Sauresig, desta vez sobre Cá e Lá, que tem um rio pelo meio. Simone, você tem 3 títulos no formato almanaque, inspirados na revista Recreio. Qual foi a sua inspiração para desenvolver essas histórias neste formato e ainda verter uma delas para o idioma alemão? Na verdade, ouvintes e Daniel, esses livros têm esse formato por causa do meu trabalho
trabalho na edição da Popinha, que era o suplemento infantil do jornal NH, no qual eu trabalhei durante, eu acredito, 5 anos ou até mais. Enquanto leitora infantil, eu fazia uma coleção das antigas revistas Recreio. Eu comprava, eu acho que não sei se era toda semana, eu acho que era quinzenalmente que vinha. E eu era consumidora de carteirinha, né, da revista, porque eu me lembro que era a revista Recreio, Pinte, Recorte, Colhe, tinha um monte de coisa, de atividades pra gente fazer. E quando convidaram para trabalhar na Popinha, então uma das coisas que eu mais gostei foi justamente que tinha esse formato de brincadeira, de passatempo, cruzadinhas, palavras cruzadas, tinha passatempo de matemática, labirinto, que eu adorava fazer os labirintos, né? Então, quando surgiu a possibilidade de fazer esses pequenos livros voltados para o público infantil, eu fui buscar a minha inspiração justamente nesse meu trabalho da Popinha e nas antigas revistas Recreio. Daí que, por exemplo, Um Rio pelo Meio saiu com um monte de brincadeiras, montagem de palavras, ordem lógica, que é para o público leitor não apenas se divertir com a história, mas também ter um espaço para brincar com o livro mesmo. O livro como um objeto de brincadeira, um companheiro, né, de lazer mesmo. Além do mais, as ilustrações são feitas a traço, justamente para que o leitor possa fazer uso da sua arte, né, para que o próprio leitor possa pintar ali os personagens, os cenários, que é uma coisa que eu gosto muito de juntar essa ideia do texto como um espaço de intervenção do leitor. Eu acho que isso às vezes fica um pouco perdido, assim. Os livros infantis são muito bonitos hoje em dia. A produção deles é uma produção bela, é uma produção cara, ilustrações muito bacanas, né? Alguns com formato diferenciado, e isso tudo é muito legal. Mas também é muito legal quando o leitor tem o seu espaço de participação nesse livro. Eu acho que ele torna esse objeto livro mais dele, leitor, quando ele tem a oportunidade de pintar, de rabiscar, de escrever o que ele achou no espaço que fica nas margens, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que faz do livro uma coisa muito mais pessoal do que simplesmente você ter um livro lindo, maravilhoso, que você lê muitas vezes, mas no qual você não se atreve a colocar a sua marca, né? Então, é por isso que esses livros são feitos assim. Esses 3 são feitos assim, para ter esse espaço para o leitor. Quanto a verter o texto para o alemão, isso foi uma sugestão da minha mãe. Novo Hamburgo, afinal de contas, faz parte da região de imigração alemã. Nós estamos muito próximos de Dois Irmãos, Ivoti, Morreuter, cidades onde o alemão ainda é um idioma muito presente. Ele é falado, em algumas escolas ele ainda é ensinado como segundo idioma. Então, ela sugeriu, né, que afinal de contas também é um idioma que faz parte da nossa bagagem cultural. Minha mãe fala ainda alemão, eu não falo, mas ela fala. E, bom, ela sugeriu que a gente desse esse passo, atravessasse essa fronteira do idioma e trouxesse o livro do português para o alemão. Primeiramente, eu procurei uma pessoa que fosse capaz de fazer essa transposição. Essa primeira versão não ficou como a gente queria. E então, finalmente, eu conversei com o Manuel Rintze, que é alemão. Ele é nativo da Alemanha, né? E ele prontamente abraçou o projeto e fez essa bela tradução, esse trabalho que ficou tão bacana e que possibilita, assim, que a gente ofereça uma história sobre solidariedade, sobre atravessar fronteiras e sobre construir um mundo melhor todos juntos em outro idioma. E isso é uma coisa que eu acho bem importante, porque traz essa coisa do diferente para dentro dessa história. O Brasil é entrecortado por muitos rios. Muitas comunidades costumam se desenvolver próximas a eles. O Rio dos Sinos tem várias cidades que compartilham de suas águas, como Novo Hamburgo e São Leopoldo, entre tantas outras que envolvem o começo da imigração alemã no estado do Rio Grande do Sul. Em Um Rio pelo Meio, o rio é a personagem central que separa e, ao mesmo tempo, desafia duas comunidades a se unirem. Comente um pouco sobre essa questão. Bom,
Um Rio pelo Meio, em primeiro lugar, esse livro surgiu como uma espécie de livro receita de bolo. Isso é uma coisa que eu sempre comento com os meus leitores quando eu vou visitá-los nas escolas. Então, eu sempre comento que existem diferentes maneiras de se escrever um livro. E uma das maneiras que tem de se escrever um livro é o livro receita de bolo, que é quando a editora faz um convite para o escritor para participar de uma coleção, para escrever um livro que se adeque a determinados parâmetros que nos são dados, né? E no caso de Um Rio pelo Meio foi exatamente isso que aconteceu. A editora me procurou, a editora Sinodal de São Leopoldo, eles me procuraram e me convidaram para participar da coleção Semente de Mostarda. E era uma coleção que tinha número fixo de páginas, cada livro tinha 12 páginas, e cada página podia ter até 4 linhas escritas. E aí eles me apresentaram ainda por cima os temas de cada livro, que no caso da minha participação foram 2, e Um Rio pelo Meio, então falava sobre solidariedade. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa e disse, meu Deus, como é que eu vou botar uma palavra tão grande como solidariedade num livro de 12 páginas, né? É muita coisa para a gente falar sobre isso. E aí eu fui lá e escrevi uma história que não foi aprovada inicialmente, que foi descartada, porque era uma história de ficção científica, e a editora estava procurando histórias que não tivessem nenhuma coisa muito fantasiosa, assim, né? E a segunda opção, então, foi a história que veio a ser Um Rio pelo Meio. E a minha inspiração inicial foi São Leopoldo e Novo Hamburgo, porque, bom, eu moro em Novo Hamburgo e na época, como eu trabalhava no jornal NH ainda, tinha uma coisa que me chamava muita atenção e que hoje ainda me incomoda bastante, que é o fato de que Novo Hamburgo e São Leopoldo não apenas são cidades vizinhas, delimitadas então pelo Rio dos Sinos, que passa entre elas, mas que são 2 cidades que não sabem nada uma da outra. O jornal NH é publicado pelo mesmo grupo editorial do Jornal de São Leopoldo, que é o VS. E, no entanto, as informações não são compartilhadas. Então, muitas vezes está acontecendo alguma coisa muito interessante em São Leopoldo e Novo Hamburgo não fica sabendo, e vice-versa. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Então, uma das razões pelas quais eu optei, digamos assim, por essa história de 2 cidades, né, separadas por um rio, foi justamente essa nossa situação. Mas é claro que existem muitas outras cidades que compartilham essa coisa de serem vizinhas e ter um rio passando entre elas. Talvez uma das mais conhecidas seja o Lajeado e Estrela, que são 2 cidades, né, vizinhas, igual que aqui, aonde passa um rio pelo meio. E o nosso desafio sempre é construir pontes, atravessar esses rios, fazer com que esses rios não sejam um divisor, mas um fator de união. E as comunidades têm muito para aprender com esse rio. Elas não compartilham apenas águas, compartilham história, compartilham projetos, compartilham problemas e, na maior parte das vezes, também compartilhamos soluções. Então, acho que é disso também que eu estou falando. Esse rio não é apenas um rio. Esse rio é o desafio das nossas diferenças que a gente acha que tem. E que, na verdade, deveriam de ser modos ou chamados a que a gente estenda a mão e faça valer a solidariedade, faça acontecer a solidariedade. Eu acho que essa é a principal inspiração dessa história. A solidariedade, ela não acontece sozinha. Nós precisamos trabalhar para que ela aconteça e nós precisamos acreditar nela para que ela aconteça. Mas quando a gente acredita, é como se acontecesse uma verdadeira mágica. E é disso que essa história fala. Qual o coração da história de Um Rio pelo Meio? Ouvintes, Daniel, para mim, o coração da história, dessa história, é o final. O final é talvez um dos finais que eu considero mais significativos de todas as minhas muitas histórias. Fiquei muito satisfeita, eu acho que é um texto redondo. Ele é um texto que fala sobre solidariedade, mas ele também fala sobre esperança e sobre a capacidade humana de se unir para conseguir coisas. Por mais desafiante que pareça, sempre é possível a gente chegar a uma solução desde que a gente seja capaz de se unir. E eu acho que essa história fala sobre isso e acredito que eu tenha conseguido passar isso para os meus leitores através
dos muitos anos e através dos muitos encontros que eu tenho tido com leitores dessa história. Então, é um livro assim que me deixa muito contente. É um livro que faz pensar que esse bolo, no caso, ficou bom porque a receita era boa e porque os ingredientes eram legais. Então, o coração do livro, desse livro, com certeza, é o final. Abrimos agora a porteira da fantasia para os convidados deste episódio. Sentem conosco nas margens desse rio e sintam-se muito bem recebidas pelos livros. A primeira convidada que nos visita é Marinês Andréa Kunz, que é doutora em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em comunicação e graduada em letras, português e alemão pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E também é professora e pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba. Oi, Marinês, bem-vinda! Como você vê a história da Simone dentro do cenário literário, mais especificamente ligada à imigração alemã, já que a publicação é bilíngue? Querida Simone, queridos ouvintes, para mim é um prazer muito grande participar deste podcast, Porteira da Fantasia, e poder falar um pouco desta obra, Ein Fluss durch die Mitte, da Simone, que é uma escritora muito querida e talentosa, que também é minha amiga. Bem, esta história é uma história muito significativa. Eu penso que justamente para a região sul, na medida em que ela conta uma história sobre as dificuldades que as pessoas encontram na sua vida e de que forma elas conseguem solucionar essas dificuldades por meio de uma convivência com o outro, por meio da cooperação de uns com os outros, superando então as dificuldades encontradas. E eu penso que isso está na memória coletiva dos imigrantes e depois seus descendentes de alemães no Brasil. Também esse livro traz, um livro contemporâneo que traz essas questões novamente. Então é um livro que também pode ser muito bem utilizado nas escolas que não só nas de língua alemã, mas aquelas que têm o ensino da língua alemã também. Além, é claro, de poder ser lido por adultos e pessoas de toda a idade. Para você, qual é o significado que o rio tem e a solução encontrada pelas duas comunidades da história para transformar as suas realidades? Na minha opinião, esse rio, dessa história é justamente o rio que simboliza, a gente pode lembrar do poema do Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, neste caso tinha um rio como uma metáfora para as dificuldades que as pessoas encontram. Então, por meio justamente do trabalho conjunto, do esforço mútuo, dessa força que as pessoas conseguem por meio da união e que é capaz de transpor rios, transpor montanhas, enfim, superar todas as dificuldades. É uma história muito bonita nesse sentido. Você participou da versão da história para o idioma alemão. Quais são as dificuldades em se adaptar à história do português para o alemão? Claro que traduzir uma história para um outro idioma sempre é um grande desafio, porque cada idioma tem seus códigos culturais. Não se trata simplesmente de traduzir palavras, mas se trata de traduzir a cultura. Então sempre é um grande desafio. A segunda visita é da Ariadne Decker, que é ilustradora, artista plástica pela Fevale e que atua há 30 anos como designer gráfica. Foi ilustradora do caderno infantil semanal Popinha, no grupo editorial Sinos, durante 26 anos, com mais de 1.300 edições publicadas. Faz parte do banco de artista da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e publicou 13 selos dos Correios, além de ilustrar diversos livros e capas. Recentemente, recebeu o Prêmio Trajetórias Rio Grande do Sul 2021 e aprovou mais um selo para os Correios, desenvolvido especialmente para o Natal deste ano. Oi, Ariadne, bem-vinda! Como foi desenvolver as ilustrações para um livro que já tinha uma primeira versão? Olá, Leocádia. Olá, ouvintes. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre esse trabalho que foi
tão gostoso de fazer como foi ilustrar o livro Um Rio pelo Meio, da Simone Saueresse. Sim, o livro já tinha uma primeira edição, uma primeira versão, mas foi muito fácil fazer ilustração porque eu simplesmente ignorei o outro livro. Eu li a história, mas eu não vi as ilustrações que já haviam sido feitas. Então, eu ilustrei o livro no conteúdo dele, procurando que ele ficasse com uma linguagem bem infantil, como eu já estava acostumada a fazer. Eu fui ilustradora durante muito tempo, durante 26 anos, de um suplemento infantil. Então, a minha experiência me ajudou a fazer essa ilustração de uma maneira que fosse com uma linguagem apropriada para a idade e ficasse divertida. Então, assim, não foi difícil porque eu simplesmente não levei em consideração o trabalho que o outro artista, não diminuindo ou nada, de forma nenhuma. Eu só procurei não me influenciar, não olhando o trabalho que ele havia feito. As ilustrações podem ser pintadas e o livro se dispõe a deixar espaços para os leitores interagirem do seu modo. Além disso, há jogos e brincadeiras. Fale um pouco sobre esse processo de criar imagens que podem ser coloridas e do diálogo desses pontos com o texto e as ilustrações. Essa maneira de ilustrar que eu usei no livrinho, no livro Um Rio pelo Meio, de colocar brincadeiras, que as crianças participem da história brincando também, é a maneira que eu sempre utilizei no meu trabalho com ilustração infantil. Eu acho muito importante essa interação com o leitor e a história, principalmente nessa fase em que ele está ainda se apaixonando pela leitura. Então, é muito divertido propor as brincadeiras, fazer com que a ilustração tenha uma vida própria, com que ela faça com que as crianças curtam a história além do que o texto coloca, valorizando, é claro, a ideia do texto, não fugindo do contexto, tudo. Mas essa experiência que eu tive de ilustrar para crianças durante muito tempo, ela me ensinou bastante a aproveitar este tempo, esta oportunidade que a criança que está lendo o livrinho, neste momento em que ela está aprendendo a apreciar a literatura, então aproveitar bastante esse tempo, tornando encantador o processo, a situação dela estar lendo. Acho que tem, principalmente hoje em dia, dar oportunidade que as crianças brinquem um pouco dentro do livrinho, fazer com que elas participem, é menos monótono e está mais de acordo com o comportamento das crianças. Elas querem um pouco mais de atividades, um pouco mais de coisas para fazer. Então, assim, acho que ficou com uma linguagem bastante adequada para a historinha e ficou bem gostoso de fazer. Qual foi a parte do livro mais divertida de criar? O texto é uma gracinha, né? Vamos partir desse princípio, assim, o texto é uma graça. Então, assim, ele é cheio de imagens, as ideias são com uma forma simples, apresentadas de uma maneira simples, mas muito ricas em possibilidade para se ilustrar. O livro todo, ele foi engraçadinho de fazer, eu tentei fazer uma linguagem, como eu disse, bem simples e que as crianças pudessem participar da ilustração. E é claro que assim, a que eu mais me diverti é a que está acontecendo e que a história está no ápice, que é quando eles estão chegando na hora de fazer com que aquela ponte aconteça. Então, nesse momento ali, é mais gostoso de fazer a ilustração, porque é mais desafiador, porque o texto ele está no momento assim em que a criança fica na expectativa se vai acontecer ou se não vai. Então, nesse momento ali, aquela ilustração foi a mais divertida de fazer. Os textos da Simone, eles são muito criativos. Durante praticamente 5 anos, ela foi editora do suplemento infantil que eu ilustrava, e durante esses anos eu tive a experiência de ter semanalmente um texto da Simone para ilustrar, e ela é fantástica. Os textos dela têm uma imaginação assim, eles são uma fábrica de ideias. Eles são ricos em imagens e são muito bons de ilustrar. Então, foi um prazer ter feito este trabalho. Foi um prazer ter feito essa parceria com a Simone. A minha admiração por ela é muito grande. Estamos muito felizes pela participação de todos nesse 5º episódio. E para fechar, trazemos um trecho do livro, na versão em alemão, na voz da Marinês Kunz.
vou ler aqui um trechinho dessa história tão bonita para instigá-los a fazer uma leitura dessa obra da Simone, que é realmente muito importante no quesito da alteridade, né, das relações entre as pessoas. Então vamos lá. Denn es gibt weder einen Fluss, der nicht überquert werden kann, noch einen Berg, der nicht erstiegen werden kann, noch eine Welt, die nicht erbaut werden kann, wenn alle Leute ihre Hände, ihre Arbeit und ihre Träume mit gutem Willen zusammentun. Bem, pessoal, tomara que vocês leiam esse texto lindo que nos ensina tanto sobre o ser humano e a sua relação com o seu semelhante. Um grande abraço a ti, Simone, e a todos que ouvem esse podcast. Apresentamos o 5º podcast Porteira da Fantasia, que nos trouxe o livro Um Rio pelo Meio, de Simone Sauresig. Para quem gostou e ainda não leu, é só acessar a loja virtual www.porteiralivros.lojaintegrada.com.br. A versão em alemão do livro pode ser encontrada também na livraria da Confeitaria e Café Colonial Michel und Hansen Mariken, na entrada da cidade do Morro Reuter. Você também pode escrever para porteira.fantasia@gmail.com e deixar o seu recado. Convidamos todos vocês para o 6º episódio com o livro A Casa. Os episódios dessa série estarão no Spotify, Deezer e canal de YouTube. Então compartilhe esse espaço voltado para você, leitor, que é nosso personagem principal. Boas leituras e até o próximo podcast Porteira da Fantasia. Tchau! Esse foi o podcast Porteira da Fantasia, com a produção literária da escritora Simone Sauresig. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados que compartilham com você esse fantástico mundo literário.